Bora começar. Bora começar. Então, gente, boa noite. Boa noite para todo Meu mundo nome que é tá aí. todo mundo que tá aí. Lid, tá aí. Um beijo pra Lid. Então, meu nome é Adriana Chaves, né? Eu e John aí, a gente se conhece de longas caminhadas, né, John? Muita luta e resistência no Valores de Minas. Que bom estar nesse encontro com você, assim. Pra mim é muito emocionante, né? Porque a gente sabe tudo que a gente construiu junto, né? De amizade, mas também nesse espaço que foi valores, que foi e é, né, assim, essencial para nossa formação, né? E para onde a gente está hoje, assim, Sim, né? Então, a temática, né? Então, diáspora e trânsito, né? Uma reflexão sobre a condição diaspórica e sobre as manifestações antifascistas, né? A gente pensou em esses dois temas. Primeiro, para falar um pouco sobre a minha trajetória, a minha perspectiva, né, quanto afrodiaspórica, né, e os meus estudos, mas também partir para esse tema quente tão importante, né, que eu e o Dom vem conversando muito, né, mesmo eu estando aqui na Bahia, que é essas manifestações antifascistas, né, e esse momento que a gente está vivendo no país, assim. Então, eu me formei no Teatro Universitário, né, na UFMG, e aí vim para a Bahia, para o Recôncavo Baiano especificamente, para a cidade de Santa Amaro da Purificação, uau, estudar é, uma cidade muito importante, né, para a história, assim, onde tudo começou, né, onde nossos ancestrais pisaram, né, aqui em Recife, né, são cidades muito fortes, né, importantes, assim. E aí eu vim estudar, né, nessa universidade, que é muito importante eu falar o nome, porque eu acho que é uma universidade muito importante para o Brasil, né, e para o mundo, apesar de viver sob condições precárias, né, de muita resistência, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, né? É uma universidade, a Universidade da Integração, falei certo, né, da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, o nome é enorme. É uma universidade que nasce em 2013, né? Aqui no campus do Malês, porque ela tem dois campos, né? Tem um campus em Redenção, no Ceará, em outros estados e outras cidades do Ceará. E aí começa lá primeiro, né? E depois instaura esse campus aqui. Na cidade de São Francisco do Conde, que é uma cidade 90% declarado de pessoas negras. uau. Então, é uma universidade que vai ter a sua maior população dentro, né, de pessoas negras, né, dentro desses cursos de humanidades. O que, que é, né, essa integração internacional? Então, é a integração com os países PALOP, né, que são países africanos que falam em língua portuguesa. Então, seria Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique, né? Todos esses países fazem essa integração. Esses meninos, né, e mulheres e homens africanos desses países vêm para cá, para São Francisco do Conde, né? E aí há uma porcentagem, né? Lógico que eu acho que ela pode ser dinâmica, mas de 50% de alunos estrangeiros e 50% de alunos brasileiros, né? E aí, sim, uma questão que eu acho que é muito cara, né, para nós pesquisadores negros e artistas negros, intelectuais negros, é essa interdisciplinaridade, né, dentro das universidades. E a Bahia está trazendo muito isso, né? Vem para a Bahia, gente, vem estudar na Bahia. Eu falo isso porque ela está muito à frente nesse sentido. Não só a Unilab, mas tem, né, a UFRB, vai ter a Universidade também da Bahia. E essa interdisciplinaridade ela é muito importante porque através dela e por meio dela nós conseguimos fazer e produzir material acadêmico, né? Pensando em novas epistemologias, onde o nosso corpo negro está inserido de uma outra forma também, porque a própria ideia de interdisciplinaridade, ela a priori já quebra com essa estrutura eurocêntrica, né, e hegemônica que a gente tem da educação, né, que descola o corpo da mente, que vai descolar a arte das ciências humanas, que vai separar as ciências humanas da matemática, entende? Então, né, é muito interessante nesse sentido. E aí,
Então, essas novas epistemes, né, vão ser numa perspectiva decolonial, né? A gente vai ter ali e vai estudar, né, filosofia africana, muitos autores negros, tanto afro-brasileiros, né, quanto africanos, mas todos, né, e muitos também diaspóricos, né, afrodiaspóricos por estarem na Europa, né, pela essa condição mesmo. Então a gente vai ter acesso a um material acadêmico assim muito singular, né? Dentro desse curso amplo que é a Humanidades, né? Eu Então, assisti aí meu uma, interesse. eu assisti uma live semana passada com a Nilma Lino Gomes, que foi uma das reitoras da Unilab por um tempo. E ela, na live, ela comentava como que as políticas da Unilab estão num estado de sucateamento, assim, com o passar do tempo. Que no início todos os estudantes tinham bolsas, né, que tinham algumas coisas lá no início que agora foi meio sucateado. Você consegue perceber isso? Assim, é uma discussão lá dentro? Sim, é uma discussão lá dentro, a gente consegue perceber. Assim, já há uma discrepância muito grande do campus do Ceará, né, de Redenção e de outros lugares lá, com o campus daqui. Né? E a gente aponta questões até mesmo do racismo estrutural, né, da própria universidade, que faz com que, por exemplo, o campus de lá tenha uma estrutura física mesmo, né, material muito maior do que aqui. Aqui a gente estuda numa creche adaptada, né? Nossa. E essa questão do sorteamento vem muito no sentido, por exemplo, material da coisa, né? Da gente às vezes não ficar com um box do banheiro funcionando para toda a universidade, né? Às vezes a gente não tem espaço suficiente para receber uma pessoa fazer um congresso, né? A gente está fazendo, ultimamente faz parcerias, por exemplo, com a UFBA, né? Com a UNEB, com outras universidades para tentar com que a gente não deixe de fazer os congressos e as atividades, né, acadêmicos, eventos. Mas há esse sucateamento e de bolsa também, né? Uhum. Todos esses cortes que a gente vem vivendo, né, vem passando assim, estão refletindo, né, na quantidade de bolsas que a gente teve agora, inclusive, saiu uma lista recente, isso gerou muita discussão aqui no campus do Malês, de alunos que iam perder a bolsa. Por um lado, a gente entende essa justiça burocrática, porque eram alunos que já tinham passado o tempo de formar, mas por outro também muitos alunos que não, né? Então, assim, sempre somos pegos por essa surpresa, assim. E aí, né, só pontuando essa questão da interdisciplinaridade, né, eu sendo atriz, sendo artista, que foi assim, né, eu saí do TU e fiquei pensando assim, gente, será que eu vou para graduação de artes cênicas, de teatro mesmo? Sabe, assim, não tenho nada contra. Tenho até amigos que são, tô brincando. Eu gosto muito de alguns professores, né, das artes cênicas. Mas eu falei, gente, eu quero pensar e eu quero firmar muito bem para mim a minha base de trabalho, né, enquanto artista negra, dentro do teatro negro, dentro da performance negra, né, e também pensar numa produção intelectual acadêmica que tem uma base para isso, assim. E aí eu falei, não, eu vou procurar outro curso. E aí eu tenho um amigo daqui, né, que é Preto Amparo, também é ator de BH, e a gente se articulou e eu vim para cá e tô nessa experiência, né? Muito singular, assim, de estar também vivendo no Recôncavo Baiano, né, no interior. Então, eu vou ir falando, tá? Vocês mandem perguntas e você pode Eu ir já vi que interrompendo. você fez um roteiro maravilhoso. Eu fiz, porque eu sou dessas, acadêmica. Vamos seguindo. Vamos seguir, você vai me falando, tá? Porque a gente tem uma hora, né? Então, Aham, pouco a gente tempo. vai se embolando. Gente, quem tiver Pois, pergunta para fazer, já coloca as perguntas que a gente vai respondendo ao longo da conversa. Nara Leite, por exemplo, maravilhosa nessa, né? Na graduação. Ela só que tem amigos que são. Então, assim, uma das questões também, né, que eu achei interessante trazer é sobre as minhas atuais investigações, né? Nesse campo das humanidades.
E uma das coisas que eu venho investigando, né, da minha condição afrodiaspórica e de outras mulheres negras e da minha família, é o seguinte: é a história da minha avó, Ana Francisca, né? Eu vou começar a falar dela, da história dela, porque eu acho que é uma base que eu tive para também pensar nessa condição diaspórica dentro do próprio Brasil, né? E dessa condição também do mundo. Eita, gente, eu vou precisar interromper. Tá, deu um pau aqui. O que acontece? Bom, cidade interior, né? Várias comunicações. E o moço daqui, ele vai precisar desligar a luz. Simplesmente, na hora da live. Performance. E até 15 minutos, foi? Que ele falou? Isso, porque vai ter que estar consertando um poste e tal. Então, será que a gente pode esperar daqui 15 minutos voltar? Será que a gente pode fazer isso? Vamos fazer isso. O que que a gente pode fazer? A gente salva essa live e aí inicia uma nova daqui a pouco. Pode ser. Gente, perdão. É a minha, né? É a minha Vida em ao atual condição. vivo. Assim, ainda me avisou. Hã? Vida em ao vivo. Fiquem ao vivo. Já volto. Muita coisa para falar e gostaria de compartilhar aí. Ó, então Já, daqui a já. pouco, daqui a 15 minutinhos a gente volta. Vou cair. Beijo. Retornamos. Retornamos. Deu tudo certo. Que bom. Por um momento eu falei, meu Deus, acho que a gente vai conseguir voltar, não. Essa luz vai cair, não vai voltar. E é isso, né? É o super imprevisto, né? Uma sexta-feira à noite, as pessoas vêm mexer, né? Agora, assim. Acontece. A vida como ela é. A vida como ela é. Bom dia, boa tarde, a vida como ela é. Então, vamos lá, né? Eu tava falando. Ah, Conta um sim. pouquinho do que você já falou para pegar o gancho. Sim, para aprender o gancho. Então, eu falei, fazer um recapitular, né? Isso. Tá, então, recapitulando, né? Eu falei um pouco da minha trajetória, né? Em buscar uma universidade interdisciplinar, né? Que conseguisse dialogar com o meu trabalho dentro do teatro negro e na minha formação artística, né? Como artista negra e uma perspectiva decolonial, né? E esse lugar é a Unilab, né? Que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, né? Depois a gente pode até colocar aí para divulgar, que é uma universidade que está aqui no Recôncavo Baiano, né? Onde eu estou morando, mas eu estou morando especificamente em Santo Amaro da Purificação. Ela fica em São Francisco do Conde, a 15 minutos daqui, é bem pertinho, que é uma cidade que 90%, né, da população é negra, declarada, né, é negra. E aí essa universidade ela propõe essa integração com os países PALOP, né, que são países africanos de língua portuguesa, né, que é Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, né, que são as duas ilhas. E aí, o que eu encontro, né, nesse lugar, articulando com o meu trabalho, com a minha pesquisa, é o estudo, né, interdisciplinar, né, que eu posso me mover e pensar numa pesquisa acadêmica que eu fale sobre teatro, né, e performance negra, numa perspectiva, né, com uma epistemologia assim de humanidades, né, de ciências humanas, mas que fale sobre nós, né, que fale sobre o corpo negro, sobre como o negro se inscreve, né, no mundo, né, sobre a filosofia negra também, né, a gente tem aula de filosofia africana, né, na universidade. Então, esse foi tudo que me puxou, né? Para estar aqui e estar nesse lugar. Fora a cidade Só para também. passar fevereiro em Santa Amaro. Claro, sim. E é muito legal, Drica, de falar dessa relação com os países de língua portuguesa, porque a grande maioria, ou eu acho que todos, tirando Portugal, são países que têm uma predominância grande da população negra, né? Então, ter essa relação com esses outros países
é algo que a gente não tem em outras universidades dessa mesma forma, esse intercâmbio, né? Porque, como você disse na primeira parte da live, que, por sinal, está salva no nosso perfil, para quem não assistiu, são 50% de estudantes desses outros países e 50% de estudantes do Brasil. Então, eu acho que isso é incrível, é fantástico. O Brasil precisa de conhecer melhor a Unilab. Eu acredito que o Brasil tinha que criar novos campus para a Unilab em outros territórios, aqui em Minas Gerais, no Maranhão, que também tem uma predominância de população preta muito grande e Muito de grande. cultura afro-brasileira. Mas, enfim, só queria abrir esse parênteses. Sim, não, maravilhoso, é sim, é sim. A Unilab ainda ela é muito pouco conhecida, né? E também, lógico, passa por questões, né? É sempre bom afirmar, assim, questões muito precárias, né? De precarização de estrutura, né? Enfim, isso tem muito a ver com esse racismo estrutural, sim, né? Por não ser uma universidade hegemônica de conteúdo e de pessoas, né? Porque a estrutura ainda é hegemônica, né? A gente tem essa universidade que é incrível, né? Que o corpo docente e o corpo discente, as produções da Unilab, de os alunos nesse sentido, porque são produções muito para frente, que você disse, tanto de autores, né, africanos, né, e afro-brasileiros, né, em diáspora, mas também do lugar dele, porque a gente tem também em São Francisco do Conde, né, alguns quilombos, né, como o Quilombo Dom João. Então, há uma população, né, de quilombolas se inserindo na universidade, né, e trazendo as suas epistemologias, seus conhecimentos. E isso é validado, né, e, enquanto conhecimento, né, porque né, mas numa universidade hegemônica a gente não tem isso sendo validado, né? Então, são produções que têm todas essas singularidades, né? Tá. Então, pode seguir? Você quer dizer Pode. alguma coisa? Para quem está chegando aqui, é importante dizer que a gente teve um probleminha na live no início. Então, os 15 primeiros minutos, a live já está salva lá no nosso perfil. Agora a gente está tendo uma segunda parte. Sim, a gente já está na segunda parte. É, isso, que é o momento que eu vou falar sobre as minhas investigações, né? Nesse lugar. Então, ultimamente, né, com essa minha vida para Bahia, a Bahia é muito simbólica para mim e como uma memória familiar, porque minha avó é baiana, né? Ela nasceu, né, e viveu boa parte da vida dela no centro-oeste da Bahia, né, que é o sertão, né? Então, a minha família, né, é desse lugar, da Bahia. Mas ela migra para Minas Gerais em busca de melhores condições de vida. Isso é uma história, né, muito atual nas famílias brasileiras, né, famílias negras brasileiras, né. E aí eu me interesso por essa temática, tanto cenicamente, né, a partir do momento que eu pego essa temática e começo a criar um processo criativo, né, dessa memória e dessa realidade, mas também intelectual, né? A gente tem uma predominância, quando a gente vai falar de negro, né, e pessoas negras no Brasil, a gente tem uma predominância de artigos científicos, de produção científica, né, livros e tudo, pesquisa, muito ligada à escravidão, né? Né? Como um cidadão brasileiro, quem sabe, só que não, né? Então, para mim é muito importante pensar na minha própria história, né? Começar a pensar na minha própria história, na história da minha avó, na história da minha família, né? E dessas migrações que eu tenho tanto por parte de pai como também por parte de mãe, né? Só que é de Minas mesmo. Só que de um interior de Minas, bem próximo da Bahia, por parte de pai. Mas pensando mais no lugar da minha avó, né? Que é baiana, para a gente começar também a escrever uma história desse pós-abolição,
dessa condição negra, né, pós-abolição, da Que minha não tá tão condição negra. distante, né? Exatamente, do Tá negro em algumas vida. gerações da gente. Foi? Tá algumas gerações da gente, né? Isso, exatamente. Muito próximo. E pensar no negro em vida, né? Pensar que a gente vai escrever uma história, né, com o negro em vida, né? O negro vivendo, que somos nós, né? Escrevendo essa história dentro da academia, né? E aí, enfim, então vem para o Recôncavo Baiano, né, para Bahia, que é esse lugar que traz toda essa memória, apesar de eu ainda em, não ter ido para Umburanas, né, que é onde minha avó vem. Mas, enfim, estou articulando essa viagem, né, que vem também junto com esse processo criativo cênico, que vem também com esse processo de investigação, né, e de pesquisa. Tudo muito junto, né, e a Unilab, ela permite que a gente faça uma pesquisa, né, interdisciplinar, como eu disse. E Uhum. aí, eu venho para a Bahia para esse lugar simbólico e para, né, aprofundar nessa minha história, né, na história da minha avó, que eu percebo que na trajetória dela, né, assim como a trajetória de outras histórias que eu venho mapeando, né, de outras mulheres negras que se deslocam para o Sudeste, né, tem muito marcado violências sistemáticas, né, sempre essa fuga, né, que marca essa trajetória de migração, ou então, né, o desejo de emancipação, né, de buscar melhores condições de vida, né. Eu né, sobre isso, assim, sobre a condição diaspórica, né? Por que que eu, inclusive, colocamos essa diáspora, né? A palavra diáspora, né, ela é uma palavra que surge para falar da diáspora judaica, inicialmente, né? A primeira concepção de diáspora ela é usada para isso. E na contemporaneidade, né, nós, pessoas negras, né, e outras também etnias, vão usar essa palavra para falar sobre a sua condição, né, de ter saído à força de uma terra X, né, uma terra de pertencimento, para um outro lugar, né, e viver sob condições precárias, o que eu gosto de falar, tipo, condições flutuantes, né. E aí eu vou explicar um pouco mais essas condições flutuantes mais para frente, mas seria entender, né, então que nós negros apropriamos dessa palavra diáspora, né, para falar, ó, primeiro para falar que a gente vem de uma terra, né, que é a África, né, os nossos ancestrais vieram de lá, nós pertencemos, né, a essa terra nesse sentido. Não necessariamente, né, o que nos diferencia do caso judeu, né? Nós não temos o desejo ou o objetivo, na verdade. Pode até existir algum desejo, né? Porque a gente cria uma África simbólica, né, no nosso imaginário, né? Que inclusive não é a Uhum. África que existe hoje em dia, né? Mas a gente não tem esse objetivo de voltar, né, a essa terra. Mas que também traz uma outra singularidade para nós em diáspora, né, africanos em diáspora, e aqui no Brasil, né, e na América, que é o seguinte: a gente não tem o desejo de voltar, não tem o objetivo de voltar, mas vivemos sob condições, né, de resistência, de deslocamento, de reajustes, né, e de o tempo inteiro, né, na nossa cultura afro-brasileira, a gente remeter à memória, pensar na nossa própria imagem, né? A gente cria a cultura afro-brasileira, né? Todas as manifestações, ela vai ter o culto da identidade, né? Então, apesar de não ter esse objetivo, o tempo inteiro a gente está falando dele, né? O que a gente vê quando a gente vê o congado, quando a gente vê o maracatu rural, né? O cavalo marinho de Pernambuco. Então, o tempo inteiro é esse culto, né, da identidade negra, né? A dança afro mesmo. Então, a gente tem isso, né? Com a gente, assim, essa África carregada com a cultura Uhum. afro-brasileira. E, enfim, então esse seria, né, essa definição da diáspora que a gente se possui dela, né? E aí, enfim, essa é a primeira parte, né? Então essa seria as minhas investigações nesse campo da minha avó. Vocês podem me perguntar coisas, você me interromper também, tá? Então, É, gente, o nosso podem fazer comentários, porque a gente vai respondendo ao longo da live, tá bom? é, exatamente. Pode fazer, à vontade. Então, aí, né, tem uma frase que eu acho muito massa nesse sentido, que é essa, assim, né? Eu não sou mais africano, mas eu também não sou brasileiro.
né? Então, isso me dá um estado flutuante, né? O tempo inteiro. E assim, como assim, né? Vocês vão questionar, como assim você não é brasileira, né? Eu não sou brasileira, né? Essa concepção, ela acontece para nós a partir do momento que a gente entende que o pós-abolição não estabeleceu políticas reparatórias com uma população desumanizada e escravizada, que são os nossos descendentes. Então a gente vai configurar, né, a maior classe pobre desse país, desse mundo, né, como africanos em diáspora e africanos. E no Brasil especificamente, né, a nova república e tudo, a gente não tem essa condição de cidadão brasileiro. Ela não acontece imediatamente. Né? Ela de fato ainda não acontece. A gente pode questionar até hoje, né? Se a gente for pensar nas condições que a população negra vive no Brasil, a gente pode questionar. A gente é cidadão? Gente, né, essa concepção de humanidade, do que é humanidade, ela está virada para os nossos corpos, né? Então a gente sempre está nesse, ainda assim, a diáspora e pessoas negras, afro-brasileiras, né, estão nessa condição de trânsito, né, de fuga, de estratégia. Então é isso que eu venho analisando também na história da minha avó, nessa condição diaspórica, né? Mas pensando também muito, né, como minha avó é uma mulher negra, né, pensando nessas articulações de mulher negra. E aí eu trouxe coisas também interessantes, né, dessa pesquisa, dessa investigação, que eu acho que é muito massa falar para a gente tomar conhecimento, né, que deveria ser um conhecimento de todo mundo, que é, por exemplo, nesse pós-abolição, como que isso também já é uma estratégia, né, ancestral. Por exemplo, as irmandades, né? As irmandades, antes da abolição acontecer, em 1888, é importante falar, né, que a população negra que está sendo escravizada já está se articulando, né? Há inúmeras revoltas antes, né? E, inclusive, articulações de irmandades, né, de mulheres que estão ali no sincretismo, né, mas que são candomblecistas, que são umbandistas, e que estão articulando ali por meio da igreja, dessa união de irmandade que é aparentemente cristã, né, para o branco ali que está vendo, uma caixinha, né, que vai juntar dinheiro, que vai juntar recursos, né, também nessa união dessas mulheres, para comprar a alforria delas, né, e de outros irmãos, maridos que estão sendo escravizados, né. O que eu quero dizer com isso é que isso marca, é uma articulação, né, de mulheres negras, né, que vem acontecendo. E mais tarde, né, a gente também vai ver mais tarde não, na verdade durante, né, o próprio movimento do quilombismo, né, do quilombo, né, e também é essa fuga, né, só que cada vez mais para o sudeste, né, também como Uhum. estratégia, uma fuga que vai trazer essa estratégia, né, de buscar melhores condições de vida e a não aceitação da condição escrava, né. Então, enfim, o que eu quero elucidar com isso é que tanto as mulheres têm uma posição muito importante, né, dentro de todo esse contexto de libertação, de liberdade, de emancipação, de deslocamento, né, a figura da mulher central e também essas articulações, né, como um processo de emancipação e um processo de resistência. Depois vocês pesquisam, tem a Irmandade da Boa Morte, que é de Cachoeira, você já ouviu falar? Aham. Né, que é Aprendi com a Nayara, né, Nayara? é, Nayara me contou muita coisa sobre. é incrível, né? E tem a festa em agosto, inclusive, né? Que acontece aqui em Cachoeira, que Será que esse chama. ano tem? Eu acho que não. Não, né? Da questão da pandemia. É uma festa muito famosa e que dá muita gente de fora, dá muita movimentação. Então eu acho que não vai ter, né? Mas enfim, deixa eu beber uma aguinha aqui. Uma coisa que você comentou e que essa semana também andei refletindo bastante, não só eu, mas como diversas pessoas, que inclusive as minhas reflexões partiram de uma matéria super interessante, que diz que a colônia no Brasil deu certo, porque a estrutura ela não foi alterada, a estrutura ela é a mesma. Então, quando acontece a abolição, quando a república ela é proclamada, você tem a mesma estrutura do período escravocrata.
E que é a mesma estrutura até hoje, das instituições, das pessoas que estão num lugar de poder, que é muito diferente, por exemplo, de quando os países africanos eles passam pelo processo de descolonização. Porque lá a estrutura branca colonial, ela vaza, ela sai fora. Então você tem ruas, as ruas passam por uma troca de nomes, os bairros passam por uma troca de nomes, as praças, as instituições, a estrutura racista colonial, ela deixa o país. Desde o nome até nas pessoas na frente desses espaços de poder. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, perpassa. Então, eu gosto muito de falar que hoje a gente ainda vive nas capitanias hereditárias, sabe? Porque a estrutura, ela não foi alterada. A estrutura de poder no Brasil, ela não foi alterada. Nós ainda somos colônia, estamos mudando de mãos. Eu não sei se você concorda comigo nesse lugar, mas eu acredito muito que a gente ainda vive a mesma estrutura e para a gente ter qualquer tipo de melhora, a gente precisa de romper essa estrutura. Que é um pouco do que nós vamos conversar sobre essa diáspora aí nessa contemporaneidade cada vez mais insurgente. Com certeza. Oh, eu tenho, sobre isso tudo, né, que você disse, assim, primeiro, da África, o meu contato com, né, com os meninos africanos, né, com os colegas, amigos africanos, é perceber, né, que a racialização, ela está posta mundialmente. Essas pessoas africanas também são racializadas, são pessoas negras, né, a própria raça é uma invenção, então elas também se reconhecem como negras. Mas eu diria, John, que esse foi um projeto do processo independentista. Foi um projeto, descolonizar a África e reafricanizar. Mas ele não se efetiva, a meu ver. Por Hum, quê? Porque a gente vai ter nas escolas os alunos sendo obrigados a ter a língua portuguesa como oficial. Falando dos países PALOP, né? A aham, gente vai ter eles estudando ainda a geografia do país europeu, assim como nós também estudamos, né? uhum, Eles vão ter ainda, entendeu? Dentro dessa estrutura escolar, que parece muito com a nossa, né? Tem um artigo incrível do professor, que é da Unilab, que é o professor Jorge, que chama Limiares Críticos sobre a Educação. Depois eu posso, né, pedir a autorização dele para, né, falar compartilhar. compartilhar, mas que ele vai dizer isso, assim, né? Foi um projeto, mas, por exemplo, as lideranças, né, que tomaram esses países depois do processo independentista foram lideranças que também preferiram a inserção, né, e priorizaram a inserção da África no mercado global, ou seja, no capitalismo, né, e no neoliberalismo, do que de fato reafricanizar. Porque o que seria reafricanizar a África, né? Seria essas pessoas priorizarem as línguas delas, que são múltiplas. Não existe uma língua africana, né? Assim como a África não é um país, é um continente, né? Que até isso a gente precisa ficar afirmando, né, para concepção nossa, assim, das pessoas, né? Então, assim, vai ter 1000 línguas, né, de cada povo ali diferente. Então, isso não acontece, né? As pessoas ainda têm a língua portuguesa oficial, né? Essa elite, ela prioriza a entrada da África nesse mercado global. Então, falando do sistema educacional que eu posso dizer mais, e também desse processo de branqueamento que também acontece, as pessoas, é óbvio assim, que é muito discrepante, sim, né? As pessoas africanas, os negros africanos, né, que estão lá, eles têm sim um, um enraizamento que a gente não tem. Isso é visível e é inegável, inclusive com o seu próprio povo, porque eles estão compartilhando ali, né, uma filosofia ainda deles e tudo. Eu não posso generalizar, óbvio, mas há também resquícios coloniais até na estética, né? A gente vai ter, por exemplo, o uso de cremes de clareamento de pele. Sim, muito comum, Muito comum, né? né? Isso para mim, eu não sabia. Aqui eu nunca ouvi, né? Mas eu sei que lá tem. Então tem algumas coisas ainda, né? Que, enfim, estão aí. São inegáveis, estão aí. E sobre outra coisa dessa questão da pós-abolição, né? Que você falou, é muito bem colocado, muito interessante, assim, que é exatamente isso, né? É como assim, abolir a escravidão, né? E agora? Se não deu estrutura, né, para essas pessoas, estrutura básica, se não teve política reparatória,
Nosso teste foi o quê? Vai continuar trabalhando na casa do senhor, né? Vai ser empregada doméstica, vai estar nessa base de serviços subservientes, ganhando pouco, né? Ou às vezes nem sendo remunerado, né? Porque não houve, né? Então o nosso inserimento e nossa inscrição no mundo como negros é assim. Ela foi assim, os nossos ancestrais são assim, e as nossas também, né? É assim, assim, sempre buscando um lugar para sobreviver, para viver, né? E eu acho que isso marca também essas migrações dentro do próprio estado, né? Do Nordeste para o Sudeste, né? Que, enfim, tem cidades que são formadas por isso, né? Tipo Brasília, São Paulo também, né? Então, assim, é muito forte isso tudo, né? Sobre o quilombo, né? Eu tô lendo as coisas que eu tô lendo, assim, uma pessoa especificamente, a Beatriz Nascimento, né? É uma escritora incrível, né? Historiadora. Ela vai ter o filme lá, Ori, que tem no YouTube, eu indico super ver, que vai falar disso, né? Sobre o quilombo e sobre a Que história massa. dela também, né? Porque ela sai de Alagoas e vai para o Rio de Janeiro com a família, né? E falando, inclusive, sobre essa condição diaspórica, ela fala, uma frase que eu anotei aqui, para não perder, porque eu acho que é muito linda essa parte que ela fala assim, né? Sobre esse se achar, né? Nosso, assim, constante no mundo, né? E como um processo de resistência mesmo, né? Sobrevivência. Ela fala que então, a defesa do homem é recuperar sua identidade fecunda, através do conhecimento da terra. E ela fala essa frase no momento que ela está explicando, né, que a família dela saiu de Alagoas e lá eles plantavam certos tipos de coisa, tinham certas plantas, e aí quando eles vão para o Rio de Janeiro, a família toda, eles continuam plantando as mesmas coisas, continuam trabalhando das mesmas coisas ali, né, que é onde eles se entendem. E aí ela vai relatar a condição diaspórica nesse sentido, né? Que nós, como desapropriados, né, da nossa terra lá atrás, nossa terra da África, a gente, todo lugar que a gente for buscar para se aquilombar, né, saindo um pouco também desse significado de quilombo como um território geográfico, né, Uhum. o que já foi, né, mas pensando nesse lugar simbólico, né. Então, sempre quando a gente sai sozinho, né, ou ou junto, enfim, a gente sempre está nesse lugar de retomar a nossa identidade, né? De buscar a nossa identidade, como isso é fecundo, né? E aí, então, pode falar aí, galera, se tiver alguma coisa, que eu vou continuando, assim. Então, eu também tenho uma outra, falando, né? Tem uma outra escritora também que eu estou lendo muito, que é de Minas, né? Que é Leda Maria Martins, né? Teatro Maravilhosa. maravilhoso, né? Uma figura, assim, importantíssima para o teatro negro, para a história de Minas Gerais também, né? Da UFMG, né? O que aquela mulher, como professora ali, né, corrompe, assim, dentro dessa epistemologia hegemônica, né? É incrível, né? E aí ela vai falar, né, sobre essa inscrição do negro nas Américas e vai falar sobre essa dupla fala, né? Que a gente vai perceber, né? Como eu citei aqui, nas irmandades, né? A partir do momento que elas estão ali dentro de um ambiente cristão, né? E articulando a abolição, né? Então é um lugar de dupla fala, né? Do duplo, né? De dois caminhos, né? E de transição. E aí não só a, a Irmandade da Boa Morte, mas também a própria cultura afro-brasileira, o sincretismo, né? Da Umbanda, né? Sempre vai ter esse lugar do duplo, né? De estar apresentando uma coisa, né? Para questionar ou então para expressar, né? Para expressar sua cultura e cultuar sua identidade por meio de outros símbolos, né? Como, por exemplo, no sincretismo acontece com as santas, né? São santas brancas cristãs, mas na verdade o que está sendo cultuado ali são os orixás, né? Então, esse processo de dupla fala, de migração, de dois caminhos, né? Que tudo pertence, a gente vai chegar, né? E pertence a essa cosmovisão de Exu, né? Uhum. Exuíaca, né? Pertence muito a essa inscrição e essa condição negra, né? E especificamente afro-brasileira, né? Então, enfim, essas duas
autoras, super indico e são grandes companheiras, assim, tudo que eu venho pesquisando, né? E aí, né, também uma outra questão que eu acho que é interessante pensar, né, pensando em universidade, né, e tudo que a gente está falando aqui, de interdisciplinaridade também, e de ligar o teatro, né, e a arte, né, com a humanidades, com tudo isso, que é político, né, é político, é como que por meio do teatro, né, e da arte, e do teatro negro, né, especificamente da performance negra, a gente consegue uma decodificação, né, de como os nossos corpos são vistos e da onde eles são inseridos, né? Então, com certeza, o conhecimento e a forma, né, com que a gente vê que nós, né, intelectuais e artistas negros, enfim, vem apropriando desses lugares, né? É essa grande estratégia, né, de decodificação, né, de transformação por meio desse lugar, né? As estratégias de luta, né? Múltiplas. Sim, infinitas, né? Porque é sempre assim, né? Também a gente imaginar que sempre, como a gente está dentro, né, de um sistema, né, de um plano, de uma necropolítica, né, que visa um genocídio físico, né, mas também um epistemicídio, né, do nosso pensamento, da nossa cultura e tudo. A gente sempre está articulando, né? Isso também é muito extrusivo, né? A gente sempre está articulando como sobreviver, né? Como existir nesse lugar, como continuar vivendo, se é migrar, se é voltar. Eu, por exemplo, vejo muito a minha vinda para a Bahia como uma volta, um retorno que minha avó não fez, né? Uhum. Porque a minha avó foi para Minas e nunca mais viu a família. Então eu só tenho da minha avó para cá, né? Então isso sempre focou na minha mente. As histórias que minha avó contava, a forma que ela se relacionava, a forma como ela chorava, e ela chorava muito de saudade. Isso era muito marcante para mim, né? Então, Uau! isso vem em mim, né? É Isso muito vem em mim. próximo do meu avô. Meu avô também tem essa mesma história. Meu avô de Ilhéus, na Ah, verdade, Jequié, né, perto de Feira de Santana, foi para Ilhéus, mas viveu em Salvador e depois veio para Minas Gerais, porque a mãe morreu no parto. Então, que também tinha toda essa história, assim, desse retorno que não teve, e uma saudade no peito imensa, mas que não se realizou. que maravilha. Mas, enfim, que são histórias muito comuns, né? Muitas pessoas pretas, famílias pretas de Minas Gerais, que têm um parentesco da Bahia ou de algum lugar do Nordeste, tem essas histórias muito próximas, essas Sim, narrativas. sim. Isso é um fato mesmo, né? Assim, inclusive, que massa você falar e compartilhar essa história, né? Porque às vezes também é uma coisa que fica tão escondido, né? Dentro da nossa própria família, né? A gente parece que esses múltiplos buracos, né? Que atingem a nossa família, a estrutura familiar negra, né? No Brasil, assim, que quando não é, né? Por isso, por uma migração, é por uma violência que acontece ali no presente, né? Os homens negros e jovens negros, né, sendo mortos compulsoriamente, né? Isso também marca, né, essa família, né, diaspórica também, né, Uhum. né? Então, eu queria, né, pedir depois tanto para você quanto para outras pessoas que estiver assistindo aí, que tiverem essa história, né, e querer compartilhar, assim. Eu ficaria muito grata se se sentirem confortáveis de compartilhar comigo. Posso deixar meu e-mail, porque faz parte dessa minha pesquisa, né? Então, eu acho que ler e saber dessas histórias, o material que eu tenho, né, é realmente essas histórias, né? Então, é ler o relato de vocês, né? Dessas pessoas que têm essa história parecida com a minha, né? Que vai me dar base de pesquisa, né? Que vai ser um meu objeto de pesquisa também, assim. Massa, massa. Pois é. E Então, Dri, é isso. Ah, eu quero saber o que que você pensa em ah, relação
a tudo isso que está acontecendo hoje, assim, qual é esse link que você faz de passado e presente, sabe? Porque a gente está vendo uma inquietação Uhum. nesses territórios colonizados, das quais o povo preto foi obrigado a estar se direcionando, né? Se constituindo aí essa diáspora. E a gente está vendo várias inquietações aí, que não é num lugar isolado, mas em vários. E o que que você pensa nisso tudo? O que que você consegue avaliar a partir disso? Quando você fala essa inquietação política, né? Sim, Sim. Pois é, então, essas semanas, né, os últimos meses foram meses muito intensos, né, para a gente, assim, nesse nível, né, político. Está sendo, né, esse governo, esse desgoverno, né, está sendo, né, e para a nossa população negra ele tem um impacto, eu acredito profundamente nisso, muito diferente do que para uma população branca, né. E o que eu tenho visto, né, assim, que é uma hora de estratégia, como sempre foi para a nossa população, né? De sobrevivência, de articulação política, mas também é uma hora de gente ver, eu acho que mais do que nunca, com os paradigmas que a gente tem com a gente mesmo, sabe, quanto sociedade, assim, do que é certo, do que é errado, do que é constitucional, do que é inconstitucional, do que a gente é, sabe, agora eu estou. Gente, aqui em casa tem um canil praticamente. Então, vocês estão conseguindo ouvir a tá, não, latição? Tá vazando? não, tá dando pra ver os cachorros, mas tá dando pra te ouvir muito bem também. Ah, que Eu só ótimo. Aí, entendeu pararam. porque. Não, tranquilo. Pois é. Então, assim, né, eu tenho me atentado muito a tentar entender isso, assim, né? As nossas atuais condições como população negra. Por quê? Porque as nossas lutas nunca foram priorizadas. Nunca foram priorizadas por nenhuma esquerda. E eu falo isso, beleza, sim, a gente teve governos, né, de esquerda no nosso país que colocou políticas essenciais, né, para nós, por exemplo, as cotas universitárias, que foi uma conquista que eu acho que antes de ser de algum governo, né, de algum partido, quer dizer, ela foi do movimento negro, né, que vem lutando. Então, assim, o movimento negro, eu vejo a atuação do movimento negro no Brasil de uma forma muito solitária nesse sentido sempre, né? Muito grande, muito efetiva, porque a gente é muito inteligente, porque a gente se articula muito bem, mas muito solitária nessa questão partidária e institucional, né? E aí, o que acontece? Eu tenho me apegado, né, nesse momento, para saber realmente se vamos sair para a rua ou não, vamos quebrar tudo ou não, né? Para além dessas questões, assim, qual que é a nossa condição como pessoas negras, né, como pessoas periféricas? Por quê? Porque eu acredito que, embora todo mundo está sendo atingido por essa pandemia e por esse governo, todo mundo está sendo violentado, né? Nós temos uma especificidade, assim, não dá para. Eu anotei alguns dados que eu acho que a gente pode discutir a partir deles, né? E construir juntos essa narrativa aqui, inclusive, que é, por exemplo, não dá para negar que isso são dados de agora, né? Mas que a violência policial, né, no estado do Rio de Janeiro, né, que é esse estado que também, né, onde tem essas milícias ainda mais fortes, né? Mas lembrando que o próprio governo, né, já é miliciano, né? E que a gente tem um ministério totalmente, né, militar agora. Então, assim, nós já estamos sob essa condição, né? Mas a gente tem dados que em abril e maio, né, a violência policial do Rio de Janeiro cresceu 27%, né? E a morte por ação policial teve um aumento de 53%, né? A mais do que o mesmo mês do ano passado. Sabendo que, né, esses são dados antigos, mas que configuram totalmente 2020, né? Que em 2018 o desemprego de pessoas pardas e pretas foi de 67,2% de aumento, enquanto de pessoas brancas foi de 9,2%, abaixo do teto comum, que é
11,6%, né? Eu estou falando de dados, mas se a gente olhar para o nosso lado, a gente já sabe, né, como que está a coisa. Principalmente para nós negros e que temos famílias negras, né? E temos isso com pessoas periféricas. Né? Então, a gente tem um índice de desemprego muito grande, né? A nossa população, grande parte dela, além de já, né, viver sob serviços subservientes, está em condições miseráveis, né, de trabalho. Né? Eu falo isso porque a gente teve a manifestação lá em São Paulo também, né, dos motoboys, né, que entregam comida e tudo, Uhum. né, uma manifestação super legítima. Ou seja, fora as empregadas domésticas, todo esse serviço subserviente, a gente já tem uma população que não está em quarentena, Que em nunca isolamento. esteve, né? E nunca esteve, exatamente. Então, assim, vamos pensar, né? Não estou dizendo que a pandemia não é um ponto importante para a gente pensar se vai para a rua, não. Ela é sim, porque ela está matando sim. Né? A gente está só crescendo, a gente tem um governo que está pouco se fudendo para a saúde, mas eu estou falando da questão negra. Né? A gente já vive sob condições insalubres, né? E a gente sabe que, inclusive, esse pico que todo mundo prevê, quem vai morrer mais é a gente. Porque a gente está sob condições salubres. Então, né, condicionalmente. Então, assim, eu acho que ir para a rua também, nesse sentido, é você reivindicar, né, e alertar, né, reivindicar dentro dessa condição. Tipo assim, olha, beleza, a gente precisa pensar nisso, mas eu estou reivindicando, a partir do momento que eu estou reivindicando a minha vida, né, na rua, reivindicando meus direitos, né, enfim, como pessoa negra, eu também estou demarcando essa decisão, né, que quem vai morrer e vai continuar morrendo somos nós. E esse grauzinho, né, essa curvinha ali, ela está sinalizando a minha morte, né, e do. Então, a gente tem essa condição, né, falando aí uma outra questão importantíssima, né, a militarização, né, e essa violência policial, né, a gente teve aí a morte de George Floyd, né, nos Estados Unidos, que deu uma grande repercussão, né? A gente foi questionado, inclusive, se a gente nunca fez movimento negro no Brasil, cadê? Mas eu falo com aquela cara pálida, né? É cada E absurdo, né? é um absurdo. A gente sempre esteve lutando muito. Inclusive, eu ouço a dizer, né, principalmente para quem é de esquerda e é branco e disse essas coisas, falo mesmo, por quê? Que se tem alguma aproximação dentro da periferia do que seria, né, um país progressista, um país que inclui o negro como cidadão, né, e pensa políticas negras, é vinda e promovida pelo movimento negro. Eu falo isso com toda, assim, sabe? Porque né, é um movimento negro que se articula nesse lugar, pensando em políticas negras. Então, se há na cabeça, né, das pessoas periféricas e negras, assim como eu falo da minha própria cabeça também, do que seria um governo de esquerda, do que seria, né, na prática tudo isso, é experimentado por políticas do movimento negro, por articulações periféricas, articulações negras. Então, a esquerda branca ela tem que agradecer que a gente existe nesse sentido, tá? De verdade. Então, assim, Não, e eu existe um tô. descompasso gigante aí. Por quê? Quando você vai pegar o alto escalão dos dirigentes de partidos de esquerda, são todas pessoas brancas. Entendeu? Exatamente. Então, quando você vai no PT, quando você vai no PSOL, quando você vai em vários partidos de esquerda, você tem nas dirigências pessoas brancas, somente pessoas brancas. Né? Sim, Então, até mesmo dentro da esquerda, você não tem pessoas negras nos espaços de decisão. não tem, não. Não tem, não tem. E assim, e é isso, e é por isso que eu acho que também, né, óbvio, por uma falta de representação, né, negra nesses espaços, que a gente não tem nossas políticas e nossas vidas priorizadas, né, dentro desse Estado democrático, né. Então, uma outra questão, né, só falando das milícias, assim, né, desse governo tomado e tudo, é o quanto que isso só justifica, né, e dobra cada vez mais, em larga escala, a violência e a morte, o genocídio da nossa população, né, de jovens negros, de pessoas negras, né, de mulheres e homens negros. E aí, por exemplo, eu peguei uns dados esses dias também
que a gente tem, né, a maior população carcerária, né, do mundo, sendo que 33% estão sem condenação, né, e a maior taxa de homicídios, né, que é 31.059, comparando, né, por 100 mil pessoas, né. E dessa grande maioria, né, da violência policial, a gente teve 5.804 em 2009. Dentro dessa taxa de violência, né, em 2009, a gente teve, por exemplo, 5.804 de mortes de violência policial. Ou seja, grande parte dessa violência e de homicídios que a gente tem no Brasil, né, sendo um país que encarcera muito, né, e que é muito violento, grande parte, né, desses homicídios são de violência policial. E quando a gente vai para isso, a gente vê que 75% para mais ou para menos varia um pouquinho, mas vamos colocar uma base ali, 75% são de corpos negros, né? E o resto periférico, É né? muita Mas coisa. é muita coisa, é muita coisa. Né? Então, a gente já vive um genocídio, uma política de morte declaradíssima quando a gente olha para esses dados. Né? E quando a gente olha para as nossas próprias histórias, né? Sim, Esses quando a abusos gente olha para o nosso lado. do nosso lado, exatamente. Então, a gente já tem isso muito declarado, né? E é uma bandeira e são questões que o movimento negro sempre vem. Então, assim, vem dizendo, né? E lutando aí. O que eu quero dizer com isso tudo é o seguinte: eu ouvi muito, né, como argumento da gente não ir para a rua, uma coisa que foi da esquerda branca. Ah, mas e o golpe? A gente, né, a perspectiva de que se a gente for para a rua nesse momento, né, vai ser a desculpa, como se esse governo precisasse de desculpa, né, para fazer uma intervenção militar. Primeiro, essa intervenção militar ela já não existe. Ela já está institucionalizada, já tem um ministério que está completamente tomado por militares. E para além disso, para nós, população negra, essa ditadura ela já não existe? Nossos corpos já não são perseguidos? Tá entendendo? Então, assim, é isso que eu fiquei pensando muito esses dias, sabe? E com tudo isso, né? Beleza, a gente vê também, né, uma hipocrisia muito grande, né? De só com a morte de George Floyd, que agora a galera vai fazer manifestação antirracista. Mas, assim, eu acho que o olhar estratégico, né, ao meu ver, que a gente pode olhar como pessoas negras para isso beleza, está havendo uma onda antirracista que a gente sabe que realmente não é na prática real, né? Mas vamos aproveitar dela para levantar e fazer um levante das nossas urgências, nosso lugar de fala. Em vez de deixar a brancura, né, tomar essas plaquinhas, que a gente pegue elas, né? E pronto, beleza, você quer antirracista? Então aqui, ó, a gente precisa da desmilitarização da polícia militar. Efetivamente é isso que a gente precisa. Né? A Não, e gente precisa. é muito louco porque ainda você tem vários atos que trazem o antifascismo antes do antirracismo, né? Exatamente. Como se existisse ser antifascista sendo racista, né? Como se isso existisse. Então, aqui no Brasil, a gente cria coisas que é surreal, tudo para poder legitimar o fato de ser racista, sabe? Exatamente. E de diminuir a tragédia que é isso. Que é Porque isso. aí você pode falar, se me julgarem de racista, é menos pior do que ser chamado de fascista. Sabe? É criar umas coisas que não fazem É, sentido. sim. Não faz sentido, não faz de forma alguma, mas eu vejo também que são estratégias dessas pessoas das não olhar a sua própria brancura e a branquitude, né? Porque romper E o questionar os racismo, seus privilégios, né? exatamente. De não Exatamente. friccionar a reparação, porque eles têm medo da reparação. Uhum. E é assim que eu venho visto essa esquerda branca, assim. É assim que eu venho visto, não tenho visto diferente, não. E o que eu ia dizer, né? Tá, sobre essa questão antifascista, né? Pois é.
E é isso também, né? Falando dessa questão de golpe e tudo, né? Que, enfim, pra mim não cabe pra gente, porque a gente já vive, né? A gente também pode perceber que a nossa luta, né? Quando a gente aponta o genocídio da população negra, quando a gente aponta esse monte de violência, nunca foi e nunca são para essas pessoas uma comoção geral, uma luta por uma liberdade geral, que não só pessoas negras devem lutar, né? Mas sim pessoas brancas também, porque não é um problema só nosso, né? O que eu quero dizer com isso é, as nossas lutas ainda são vistas como casos isolados, as nossas mortes ainda são vistas como casos isolados, né? E tanto por um Não, ato estratégico de não olhar é só para a muito população. louco porque a gente sofre, a gente é violentado e a gente tem que resolver o problema que é causado por eles. Exatamente, exatamente. Não tem pé nem cabeça, né? Assim, não tem pé nem cabeça. E é isso, assim, né? A grande pergunta que eu tenho feito é isso, assim, por que que essa condição negra exposta, né, não é um crime contra a humanidade? Porque a gente não é humano, né? Por que que a morte de pessoas negras, o genocídio negro, não é um crime contra a humanidade? Por que que não é uma luta de liberdade de todos? Lógico que a gente sabe, né, o porquê. Lógico que a gente sabe, porque como pessoas negras que somos, né, vítimas desse racismo, a gente sabe por quê. Mas eu faço essa pergunta num Estado que se diz democrático, né, num de esquerda que se diz olhar para a população pobre. Então eu estou fazendo esse questionamento muito mais para eles, né? Porque realmente é discrepante. Então, assim, para mim, essa desculpa do golpe, né, que a gente fez visto, assim, para mim não valida, assim, a não manifestação nossa nas ruas. Eu acho que a questão mais pontual que a gente tem, assim, realmente é a questão da pandemia, né, que realmente é uma questão que deve ser pensada e repensada, como fazer, né, mas sabendo de todas as circunstâncias, né, que a gente já tem uma grande parte da nossa população nas ruas, trabalhando, né, e sob condições, assim, miseráveis, miseráveis, né. Nós vamos ser, com certeza, os primeiros a voltar a trabalhar. Escuta o que eu estou te dizendo. Se daqui um tempo, né, a pandemia voltar, mesmo que ela tiver abaixado, né, mas ainda vai ter os riscos, a primeira classe que vai voltar a trabalhar vai ser a classe negra, periférica, os Já serviços, está né? sendo. Aqui em Belo Horizonte Já tá tendo, né? reabriu. Hã? Aqui em BH, a gente está vivendo um processo de reabertura, né? Então, as cidades É, da região metropolitana de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ribeirão das Neves, tudo já abriu o comércio, já abriu tudo. Paulo, Belo Horizonte viveu a segunda fase da flexibilização essa semana. São Paulo reabriu, Rio de Janeiro reabriu, os shoppings em São Paulo e no Rio reabriram essa semana. E é basicamente isso que você disse: as pessoas que estão na linha de frente são as pessoas pretas, porque são as pessoas que estão nesses empregos onde elas são obrigadas a estarem já ali. voltamos, né? Já voltamos. Nayara comentou aí. Já voltamos a trabalhar. Trabalhar. Então é uma coisa absurda. E eu fico também refletindo sobre a falta de diálogo, sabe? Com essas pessoas que estão trabalhando e que às vezes não têm essa consciência da importância de questionar, sabe? Da importância de questionamento, assim. Como que a falta de comunicação, sabe? Entre nós que estamos nesse processo de um conhecimento mais contextualizado do que está acontecendo, com as pessoas que estão sendo obrigadas a voltar a trabalhar e que não têm essa condição de conseguir compreender. Eu percebo isso, que há um descompasso aí. Há um descompasso entre as pessoas que estão na rua manifestando e as pessoas pretas que estão indo trabalhar na segunda-feira, dentro dos ônibus e tudo mais. Eu percebo, eu ando percebendo que existe um descompasso de conseguir comunicar, sabe? Que as pessoas elas estão, por exemplo, indo para a rua para que elas também tenham direitos no meio de uma pandemia, no meio disso tudo, sabe? Enfim, eu não sei como que você avalia isso.
Sim, então, essa questão, né? Eu não vi as manifestações de BH, né? Vi que havia uma galera periférica e do hip hop presente, né? Uma galera que vive essa realidade, assim. Mas eu vi também, tipo, né, as brigadas populares, toda essa galera que está nesse contexto, né? Mas com certeza, assim, né? Eu imagino que deve ter sido assim, como foi em outros estados também. A gente não tem ainda todos esses trabalhadores, né, pensando nessa manifestação, né, como uma ferramenta de reivindicação de direitos, né, e como um rompimento dessas condições precárias que eles estão vivendo agora, né? A gente não tem isso e a gente nunca teve, né? Quanto à esquerda, né? Quanto ao pensamento de esquerda, a gente nunca teve, né? Essa proximidade real com essas pessoas, assim. Eu vejo assim que primeiro, né, eu acho que tem uma questão assim que é dessas pessoas não enxergarem, né, vou falar isso da experiência que eu tenho com a minha mãe, né, e com meus pais assim, não verem que essas manifestações vão ser funcionais e vão ser efetivas, olhando para condições de trabalho que ela tem. Porque se eu perguntar à minha mãe assim, mãe, o que está precisando? Estou precisando de um emprego, vou Uhum, pagar minhas contas, estou precisando de um emprego. Então, e ela não vê que essa manifestação vai dar um emprego para ela, uhum, né? Na prática, assim, o que eu quero dizer é, a nossa população, ela está subjugada a necessidades e condições tão, né, abaixo, né, tão nesse lugar do emprego, de saneamento básico, de tudo isso, eu acredito, né, e de ter que pagar as contas, de ter que... Isso, eu acho que isso é um fator, né? do E mínimo da sobrevivência, né? com a sobrevivência. Que essas manifestações, né, viradas para o antifascismo, antirracismo, anti isso, anti aquilo, eu acho que talvez no próprio nome, na própria articulação, não dialogue com essas realidades. Uma outra questão é a própria condição de trabalho. Para essas pessoas saírem do trabalho delas e ir para a rua, para elas o que elas vão pensar? Eu vou ganhar balão no trabalho. Né? Eu tô pensando em coisas bem da conversa com minha mãe mesmo, porque eu acho que é a partir daí que a gente tem que partir, né? Da minha convivência com minha mãe, com minhas tias que estão nessas condições, com as pessoas, né? Periféricas Uhum, que estão nessas condições. Então, tipo assim, eu não vou pra manifestação porque eu tenho, né? Eu vou ganhar um balão. Então, assim, o que eu quero dizer é isso. Até a manifestação, por mais democrática e de direito que todo cidadão tem que ter, tem, né? Naturalmente, que, a, que a democracia vai dar para a gente, ela, na realidade, não dá para essas pessoas. Porque é isso, na realidade, essas pessoas não podem faltar de emprego para estar numa manifestação, né? Na E, e, a- realidade, e até ah, quando a manifestação é no dia de domingo, são pessoas que trabalham a semana inteira de uma forma assim exaustiva. E aí chega no domingo, que é o dia para limpar a casa, é o dia para assistir uma televisão, é o dia para fazer qualquer outro tipo de coisa, ela não vai para a manifestação. Por uma coisa que é, ela não consegue uhum, compreender onde está a ligação, que é o que você disse, né? e eu acho que não vê isso como funcional. Agora, por outro lado também, eu acho que a gente tem, pelo menos o que eu acompanhei mais de perto, assim, de periferia indo, né, a manifestações, por exemplo, eu acho que com essas pessoas que a gente precisa colar, sabe? E a gente precisa entender que essas pessoas, mesmo sendo negras periféricas, não vão estar com uma linguagem acadêmica igual a gente deseja. Não vão estar com bandeirinhas escrito antifascismo, antirracismo. E não porque elas são burras, né? Eu acho que isso é muita ignorância da esquerda branca. Falar, porque as pessoas nem sabem o que é antifascista. Porque as pessoas nem sabem o que é antirracista. Não é sobre isso. A questão é, essas pessoas, elas não vão levantar isso porque não é palpável numa linguagem real, né? Imaterial, assim. Então, mas, por exemplo, pensando, né? Numa manifestação que houve periférica das Torres, por exemplo, né? Em São Paulo, no Rio, e também desses entregadores, né? Que para mim foi muito forte ver essas pessoas, né, se manifestando, é que elas estão reivindicando ali como bandeira as melhores condições de trabalho, né? Estão também denunciando o racismo, né? Quando elas vão entregar ali a comida e são destratadas, né? Lógico que a gente vai chamar isso
numa linguagem acadêmica, tá, de antirracismo, e essa vai ser uma bandeira, ou antifascismo, mas o que eu quero dizer é, eu acho que até mesmo na linguagem e no que realmente vai ser efetivo, né, para a vida dessas pessoas, a gente precisa pensar assim, né, como organizar esse movimento, como articular esse movimento. Agora, uma questão é pontual, assim, que esse movimento atual antifascista, né, como você disse, que está à frente do antifascismo e tudo, vai ser um movimento que a esquerda vai estar, que vai ter infiltrados, porque sempre tem, que vai ter todo mundo, né, nesse sentido, assim. Só que eu continuo achando e continuo entendendo que o melhor caminho para a gente, porque eu acho que nesse governo, né, vai se estreitar cada vez mais, é a gente pegar, fazer um levante das nossas questões, das nossas urgências e ir para a rua nesse sentido, né? Miga, Tá. acabou o reloginho aqui, a gente tem 20, 19, 18 segundos para terminar a live. Então eu quero te agradecer, muito obrigado por ter topado estar aqui com a gente nessa sexta-feira do Dia dos Namorados. Olá, vamos fazer uma transmissão com a Adriana Chaves. Nós fizemos duas lives, parte 1 e parte 2, que já foram publicadas aqui no nosso canal do Instagram e que vai ser publicada no nosso canal do YouTube também. Eu tô retornando para agradecer direito a Adriana por estar aqui com a gente nessa noite de Dia dos Namorados. Enfim, para ficar salvo aqui esse agradecimento. Muito obrigada, Adriana. E dizer que nós estamos fazendo várias lives nesse período de quarentena, né, no meio dessa pandemia. Então nós temos o teatro ao vivo, da qual nós já fizemos várias lives e que estão todas, na verdade quase todas salvas no nosso perfil do Instagram e no nosso... Ai, Nayara, entra aqui com a gente. É o After, agora é o After. As lives, elas estão salvas lá no YouTube e também aqui no nosso canal do Instagram. É muito importante seguir a gente aqui no nosso canal no Instagram e se inscrever no nosso canal do YouTube, porque assim a gente consegue chamar... Peraí, botar na Yara. Assim nós conseguimos atingir mais pessoas. Vamos ver se Nayara entra. Entrou! Dá pra você botar a Drica pra ela se despedir. A Drica sumiu, ela não entrou de novo. Ai, que dó. A Drica sumiu. Ai, meu Deus. Hoje é a live da solteira. É o After, agora é o After. É o After. Eu amei a live. Amei. Muito boa, né? Drica é incrível, lá em Santo Amaro da Purificação, Bahia. Você ficou morrendo de saudade, né? Fala a verdade. Ai, amiga, fala não. Fiquei morrendo de saudade. Ai, como é que você tá? Aproveitar a live, como é que você tá, Maria? Tá bom, eu tô aqui nessa sexta-feira. Eu vou comemorar mais tarde, Dia dos Namorados. Vou fazer uma pipoquinha, vou ver um filme. Linda, sozinha. Se namorando. Se namorando. Isso mesmo. Isso mesmo. Gente, beijo, né? Senão a gente rende demais. Senão a gente rende. Beijo. Obrigada, Drica. Obrigada. Amei a conversa. Drica maravilhosa. Esse espaço aqui é seu, então sempre que quiser é só solicitar que a gente faça uma live para conversar sobre vários assuntos incríveis e interessantíssimos.